Bom dia! Sejam muito bem-vindos à nossa live. Daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso tema. Vou pedir para você que já está entrando, clicar nesse aviãozinho aqui e já encaminhar essa live para uma mãezinha que precisa conhecer um pouco mais do mundo aí da nutrição infantil. Seja bem-vinda, Elaine, seja bem-vindo, Carlos, seja bem-vinda, Dani, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live. Como eu disse para vocês ontem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre nutrição infantil, sobre as mãezinhas e os responsáveis aí que precisam dessa informação nas voltas às aulas, né? Todo mundo muito perdido, né? Geralmente as crianças não estão comendo direito em casa e agora vão para a aula, vão ficar 4, 5 horas na escola e os paizinhos estão aí desesperados com essa informação. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho. Mas antes de começar, eu quero te pedir um favor. Clica nesse aviãozinho que está aqui, encaminha essa live para alguma mãezinha, para algum responsável que tem um filho com dificuldade alimentar, porque eu sei que tudo que a gente vai conversar aqui vai ser muito útil. Então vamos compartilhar aí essa informação. Seja bem-vinda, Lídia, seja bem-vinda, Ariel, todo mundo pertinho aí para conhecer um pouco mais esse conteúdo. Bom, antes de mais nada, né, eu vou me apresentar, porque nem todo mundo aqui me conhece, nem todo mundo sabe do meu trabalho. Nós estamos começando uma série de lives, então eu acho muito importante eu me apresentar para vocês, falar sobre o meu trabalho, para vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Para quem me conhece só como Tia Nutri, meu nome é Sara Tinoco, né? Recebi esse apelido aí dos meus pequenininhos, eles me chamam de Tia Nutri Pegou. Então a maioria das pessoas me conhecem assim, mas meu nome é Sara Tinoco. Eu sou nutricionista, né? Sou formada desde 2017, mas passei um pouco pelo mercado de trabalho antes de me encontrar na nutrição infantil e é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? Assim que eu formei, eu ainda não vi a nutrição infantil, né? Como meu nicho de trabalho, eu formei logo pensando assim, poxa, agora eu formei, né? Eu preciso focar em alguma coisa. Então eu acabei optando pela cirurgia bariátrica, né? Sou nutricionista formada em cirurgia bariátrica. Porém, a minha formação não foi muito assim, pelo meu amor, pelo meu estilo de vida. Foi mais pensando na visão financeira. Eu falei, poxa, eu formei, preciso de um trabalho. Nutrição bariátrica é uma demanda que precisa aqui na cidade, então eu vou formar e me especializei. Trabalhei, atuei, mas sabe aquela coisa assim, que eu gostava de fazer, mas não era o que o meu coração pulsava? Então eu senti que faltava algo. Eu cheguei a cogitar a abandonar a nutrição, porque eu falei, eu não quero trabalhar com uma coisa só assim, que siga algo metódico, eu quero algo que o meu coração pulse todos os dias. Eu quero realmente algo que faça assim, eu acordar, não só querendo trabalhar, mas querendo assim, transmitir o meu propósito de vida. E foi aí que eu comecei a me encontrar, né? Nesse meio tempo a gente conversando, eu vou parar um pouquinho, vou dando bom dia ao pessoal, bom dia Lídia, bom dia Marcos, bom dia Avalanche, pessoal aqui que cuida da minha climatização, muito obrigado por tudo. Estou conversando com vocês, né, sobre como eu cheguei na nutrição e compartilhando todo o meu carinho e pedindo um favorzinho vocês também para clicar nesse aviãozinho aqui para mandar para pelo menos aí umas 5 mãezinhas que precisam conhecer um pouco mais a nutrição infantil. Pois bem, estava conversando com o pessoal, né, que eu me formei em nutrição, fui para cirurgia bariátrica e aí eu falei, não, eu preciso realmente focar em algo que eu queira muito. E foi aí que, unindo a vontade da aula, que eu sempre gostei muito de falar, quem me conhece sabe, né, que quando eu abro o falador eu não paro, e eu sempre gostei de compartilhar. Por exemplo, eu gostava muito de tirar dúvida das pessoas, gosto até hoje, né, mas eu nunca fui aquela pessoa que respondia direto, eu sempre gostava de explicar. E por ser voltamos, perdão, a live caiu.
Todo mundo tá me ouvindo? Acho que a nossa live caiu um pouquinho aí. Galera, tá me ouvindo? Show, acho que voltou. Voltou. Então, eu tava falando com vocês sobre a nutrição, né? Me formei, fui para nutrição bariátrica, entendi que não era aquilo que eu queria. Apesar de mudar a vida das pessoas, ser um trabalho lindo, não era o que meu coração pulsava. E aí, como eu gosto muito de falar, de explicar, me formei em docente do ensino superior justamente para ter propriedade para a comunicação. Hoje em dia a gente vê muito, né, outras pessoas ministrando cursos, ministrando palestras, e existe sim uma técnica por trás disso. Então a pessoa tem que ter domínio naquilo que fala. Então eu resolvi o primeiro passo, me especializar em docente do ensino superior e de ensinos gerais, né? Então, para poder falar com propriedade. Essa formação foi a primeira especialização que eu fiz do coração, né? Sem visão de trabalho, de nada, mesmo para eu ter domínio no que eu já fazia, que era justamente o que eu aplicava no consultório. Porque quando você faz uma consulta, um atendimento ou uma terapia, como é a minha realidade de hoje, você tem que passar para os pais responsáveis, cuidadores, toda aquela nova rotina, aquela nova vida, e se você não tiver domínio na comunicação, você não consegue transmitir. Foi por isso que eu fiz essa formação e sou hoje docente de ensino. E depois eu falei assim, e aí, o que eu faço? Agora eu já sei, já sou nutricionista, já sei falar, adoro pesquisar, e eu continuei na nutrição adulto, né? E fiquei tentando, assim, entender o meu propósito de vida. Eu sempre fui uma pessoa que eu não consigo somente transmitir um conhecimento. Eu sempre gostei de alinhar com o meu propósito de vida. Para que eu fui criada? Por que eu tô aqui? E foi assim que a nutrição infantil entrou na minha vida em 2020. Eu comecei a atender crianças por conta da necessidade da clínica onde eu trabalho. Eu fui solicitada. E a partir daí eu me senti na obrigação, porque eu não consigo atender alguém sem dar o meu melhor. Eu não consigo. Então eu falei, poxa, se eu estou atendendo criança, no mínimo eu tenho que cair para dentro estudando para eu me especializar. E foi aí que eu entrei nesse mundo, né? Eu sempre fui aquela adolescente, aquela criança que era cercada de outras crianças. Sempre gostei de cuidar, sempre fui a tia da classinha. Então, quando eu caí dentro da nutrição infantil por questão de uma necessidade, eu comecei a enxergar que era ali que eu precisava estar o tempo todo. Que eu precisava estar ali em volta de crianças, né? Eu sempre fui a mãe, a esposa que quis ter filho cedo, já tive 2 filhos, eu sou apaixonada em criança. E quando eu entrei dentro da nutrição, eu falei, meu Deus, por que eu não cheguei aqui antes? O meu lugar é aqui. E hoje eu consigo entender que a nutrição infantil ela é uma extensão do meu propósito de vida. Eu nasci para isso, eu não tenho dúvidas, né? E até hoje venho me atualizando. Atualmente eu sou nutricionista materno infantil, eu sou coaching em alimentação infantil, eu sou especialista em dificuldades alimentares na infância, eu também sou especialista na alimentação do autista, né, do TEA. São crianças que têm uma maior dificuldade sobre as síndromes que nós vamos conversar daqui para frente, que são as dificuldades alimentares, e eles merecem sim uma atenção especial. E a partir daí, né, dentro da nutrição infantil, estou aqui até hoje, compartilhando todo o meu conhecimento. Mas antes da gente entrar no assunto de fato, né, eu gostaria de compartilhar uma história com vocês que é muito importante na minha vida. Eu sempre falo que a infância é um lugar onde a gente deixa marcas nas vidas das crianças, né? Tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, por isso, devido cuidado na alimentação, tem gente que acha que terapia alimentar é frescura, e na verdade não é. É uma marca que você faz na vida do seu filho, da sua criança, que vai demarcar o resto da vida dela. E eu vou te dar um exemplo claro e nítido disso. Quando eu tinha 4 aninhos, meu pai me presenteou com esse livro, que pode parecer a coisa mais bizarra, você dar um livro desse para uma criança. Mas o meu pai, quando eu nasci, ele já era uma pessoa de idade, né? Já tinha seus 60 anos, 50 e pouquinhos.
E ele gostava de contar a história para mim. A realidade dele não era a realidade de hoje, você contar uma história lúdica. Então ele me deu esse livro. E ele é todo rabiscadinho, porque eu era criança, então eu desenhava nele. Esse livro é um livro de hortaliças na medicina doméstica. Esse livro nada mais é de que um guia que fala sobre boa digestão, curas, tratamentos paliativos, preventivos, prognósticos, que você consegue fazer através da alimentação, em específicas hortaliças. E ele adorava abrir esse livro, me mostrar as receitas. Tem umas imagens aqui, que eu vou tentar achar para vocês, que fala a questão de papilas gustativas. Ele não tinha termos técnicos, mas ele me mostrava. Ele me falava, minha filha, quando você passar mal, você come de tudo primeiro, você pega essa plantinha, você faz isso para depois você procurar médico, para depois você procurar remédio. Eu tinha apenas 4 anos e ele também não sabia de forma técnica me falar. Mas esse livro me acompanhou. Eu estou com 30 anos e ele está comigo até hoje. E eu sempre virava, mexia e estava ali olhando. E apesar de toda a pressão da família, né? Nossa, eu quero que você faça engenharia, arquitetura, a pressão arquiteta, todo mundo depositou essa expectativa em mim. Virava uma hora ou outra, eu voltava para esse livrinho, Então pode ser uma coisa boba, pode parecer uma coisa boba, mas a influência que você deixa na vida dos seus filhos na infância traz uma memória para a vida toda. E isso não é diferente na nutrição infantil, na alimentação e na rotina. Por isso é tão importante nós conseguirmos adaptarmos a realidade que vivemos a um estilo de vida melhor. Porque nós sabemos que cientificamente nós conseguimos trazer isso para a vida, né? Questão de doenças crônicas, não transmissíveis como diabetes, hipertensão, obesidade. Todo fundamento que você coloca na vida daquela criança, involuntariamente, ela crescendo em cima desse pilar, ela vai trazer isso para a vida inteira. E a criança, ela aprende de verdade. Isso foi uma das maiores motivações que me trouxe para a nutrição infantil. Porque a nutrição no adulto, ela acontece sim, a gente faz uma dieta, um plano alimentar, sugestão de cardápio, plano qualitativo, plano quantitativo, que é questão de calorias, né, definidas. E o adulto sim, ele tem a necessidade de mudar, na maioria das vezes ele muda, mas isso não é uma regra, porque nós procrastinamos. O adulto, ele tende a, eu preciso, por exemplo, estou com a glicose alta, então eu preciso fazer essa dieta. Acabou aquela dieta, geralmente ele volta para o antigo estilo de vida e precisou, ele faz outra dieta, a gente vai e volta. O adulto tem essa flexibilidade, acontece que ele não consegue ficar sempre, né? E a criança não. E isso é uma coisa que me encantou na nutrição infantil, porque a criança, ela tem um tempo maior de mudança, ela demora um pouquinho mais a entender, um trabalho mais de formiguinha, mas quando ela vira essa chavinha, ninguém desvira, né? Hoje, eu já atendi aí mais de 3.240 pacientes e eu já mudei a vida, assim, da maioria deles, graças a Deus. Porém, são pacientes que hoje só ficam para revisão, não são aqueles pacientes que eu tenho que fazer tudo de novo. Por exemplo, eu já tive paciente de 9 anos de idade que só mamava. Você tem noção do que é fazer uma introdução alimentar em uma criança de 9 anos de idade? Isso é muito, muito, muito sério. E para eles é uma vida. Eles têm essa dificuldade, não é besteira, não é falta de castigo, não é culpa dos pais, não foi erro dos pais, é realmente uma dificuldade alimentar que eles têm. E eles precisam entender que eles precisam dessa mudança, eles precisam entender o passo a passo. E quando eu tenho um método que mostra isso, e quando a gente segue esse passo a passo, a criança, ela consegue evoluir em uma escala. E nessa escala ela consegue sim ter uma autonomia alimentar. Então já adianto uma pergunta aí da caixinha, né? É possível sim a gente fazer uma mudança de vida, uma introdução alimentar, mesmo em uma criança na segunda, terceira infância. Mesmo uma criança com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. A culpa não é sua. A seletividade alimentar é uma fase fisiológica em que todo ser humano no mundo vai passar, né? É uma fase fisiológica.
ela só passa a ser uma patologia com CID associado a partir de 29 dias de recusa, né? A seletividade alimentar, ela é uma fase fisiológica, como o engatinhar, o andar, o falar. Todo mundo tem que passar por isso. O que muda a realidade da vida dessas crianças é a resposta do adulto responsável. É a resposta que nós responsáveis vamos dar àquela criança, que vai dizer se aquela fase seletiva vai se tornar uma fase completa da vida dela, ou uma neofobia, ou ela vai passar por isso de forma branda. Então, o meu método, ele serve para crianças seletivas e para crianças que já passaram pela seletividade e estão ali como estilo de vida, correto? E eu gostaria também, né, de falar a questão da curiosidade aí, que todo mundo me pergunta. Sara, não sei como agir com meu filho. O meu filho, ele já comeu de tudo, não come mais. Ou o meu filho nunca comeu. Ou estou em fase de introdução alimentar, meu filho já não quer mais alguns cortes, já não quer mais alguns pedaços. E está complicado. O método aplicável, ele serve para tudo? Ele serve para tudo. Eu costumo dizer que o meu método, ele serve para crianças de 0 a 99 anos. Porque para adultos, para crianças, para fase de introdução alimentar, crianças típicas, crianças atípicas, todas elas se enquadram no processo natural de evolução alimentar. A gente só precisa de um pouco mais de carinho, cuidado, cautela, para que essas crianças consigam se alimentar da forma adequada. Por isso que eu falo, hoje quando eu vou falar de nutrição infantil, de seletividade, de terapia alimentar, eu falo, os meus olhos eu acho que chega brilho, tem hora que eu acho que eu vou até lacrimejar, que eu vou chorar, de tanto que o meu coração pulsa, porque eu sempre quis mudar a vida das pessoas de alguma forma, e na nutrição infantil eu encontrei isso. Graças a Deus e através de Deus, através dele, essas crianças elas têm mudado as suas vidas. E de forma simples, leve, só é preciso muita paciência, dedicação, um trabalho de formiguinha, um trabalho conjunto com os pais, e é isso que tem mudado a vida delas. Hoje a minha profissão ela é totalmente alinhada com o meu propósito de vida. Como eu falei para vocês, eu repito, eu nasci para isso. Eu tenho certeza que quando Deus me criou, Ele falou, a Sara vai ao mundo e ela vai ajudar crianças a se alimentarem, ela vai mudar a vida de pessoas, e eu falo isso não por mérito meu, mas por um propósito que Deus me deu, e eu busco mesmo, eu procuro estudar, tô sempre me atualizando, vou começar uma pós agora, né, em pediatria para crianças típicas e atípicas com foco no autismo, no TDAH e na síndrome de Down. Então assim, é um caminho que são pessoas que já sofreram tanto. Eu sempre falo das crianças atípicas aqui. O método ele serve para crianças atípicas, típicas, que têm síndrome ou que não têm. Mas essas crianças com síndrome, elas merecem um carinho especial, uma atenção especial. Porque são crianças que já sofrem tanto, que já têm tantas barreiras para ultrapassar, e de repente elas se encontram refém da alimentação. Um estímulo que é natural, que todos nós pensamos assim, nossa, a criança ela nasce, ela sabe comer. E não, comer não é automático. Comer é um ato de aprendizagem. Assim como a criança não nasce falando, não nasce andando, não nasce com todas as habilidades de coordenação motora fina, ela não nasce sabendo comer. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Eu tenho um filho de 6 anos e tenho uma filha de 3 anos. O meu filho mais velho, de 6 anos, ele nasceu dentro de um período da minha vida que estava tudo muito assim, muito corrido. Eu estava formando na faculdade, estava abrindo um novo negócio em uma cidade que não é a minha cidade natal, ou seja, eu não tinha todo o suporte que eu precisava, e eu estava na fase de estágio, e eu engravidei no estágio. Então, quando eu ganhei João, eu, com 4 dias de vida dele, de recém-nascido, eu já estava no 4º andar da faculdade fazendo prova, porque eu não queria deixar nada acumular. Então, eu dava mamar para ele e ia para a faculdade, dava mamar para ele e ia para o estágio. Foi muito corrido.
Então o João, ele nasceu dentro de um contexto que eu não tinha conhecimento de nutrição infantil, porque a gente sabe que quando a gente se forma na faculdade, a gente tem uma base para procurar outras especialidades para se aprofundar. É impossível uma pessoa formar em qualquer profissão que seja e ela já logo de cara atender todo mundo. Então, por exemplo, formei na nutrição, agora eu preciso me especializar. Onde que eu vou? Eu já tenho uma base para me construir uma especialidade, por isso que a gente procura algo. Então eu não tinha 1/3 do conhecimento que eu tenho hoje, experiência zero, estava em período de estágio, e todos os estágios ao mesmo tempo, produção, clínica, e o meu filho ele nasceu nesse contexto. Então consegui amamentar, consegui fazer introdução alimentar, só que como eu não fiz da forma correta, quando o João passou pela seletividade alimentar, eu não consegui dar a resposta que ele precisava e ele se tornou uma criança seletiva. Aí as pessoas olham, nossa, mas o filho da nutricionista tem seletividade alimentar? Seletividade não escolhe classe, profissão, pessoa. Ela vai acometer todos os ramos, todos os nichos, todas as faixas etárias. Pode ser o filho do médico, pode ser o filho da nutricionista, que tem o conhecimento, ou teoricamente teria que ter, pode ser o filho do contador, não importa. A seletividade, ela é uma fase fisiológica que todos nós devemos passar, e vou te dar um exemplo para isso. Quando a criança ela passa pela fase seletiva, ela não seleciona apenas alimentos, ela seleciona objetos, pessoas, desenhos, ambientes. Exemplo, claro, para vocês entenderem. Às vezes a criança está mais agarrada com um desenho do que com o outro, não quer assistir outro desenho, só quer aquele. Às vezes ela agarrou com mais alguém da família, não sai do colo do pai ou da mãe, não quer largar a mãe para ir trabalhar. Às vezes ela quer ficar mais dentro de um cômodo da casa, prefere mais o ambiente do dia do que da noite, ou prefere mais a noite do que o dia, prefere mais um alimento do que o outro. Isso são sinais que você vai entender que a seletividade está chegando. E você tem aí, cientificamente comprovado, aproximadamente 29 dias para dar uma resposta consciente para aquela criança, para que ela mude de vida. A partir de 29 dias de recusa, não espera. Procure um profissional urgente. E eu vou te explicar também uma consequência disso. Eu tenho um paciente que tem aproximadamente 3 anos de idade. A fase da seletividade alimentar geralmente é de 1 até 3, 4 anos, né? E assim que começou os sintomas, me procurou e a gente traçou um planejamento, mas por N motivos a criança estava com muitas atividades, era futebol, natação, já estava fazendo outro tipo de terapia, a mãe optou e achou que não era importante a terapia alimentar naquele momento, e ela simplesmente falou, nossa, vou pegar o cardápio, vou tentar fazer em casa, acho que tem outras prioridades, então no momento a gente não vai fazer terapia alimentar. 6 meses depois, aquela criança retorna para o meu consultório, com diversas deficiências nutricionais, inclusive uma delas zinco e vitamina K, vitaminas responsáveis pela coagulação sanguínea, e aquela criança estava com feridas na pele que não estavam cicatrizando, e por ela já estar com uma deficiência nutricional. E em exames laboratoriais a gente comprovou triglicerídeo alto e glicose alta, a gente teve um sério problema. Então a gente tinha uma criança que a gente precisou medicar, a gente teve uma criança que a gente precisou suplementar, e a gente tinha uma criança que não comia de nada. Porque quando ela chegou no consultório a primeira vez, ela tinha algumas queixas de recusa alimentar, a recusa estava começando. Então seria algo muito mais fácil de se tratar. Porque a criança, na seletividade, a gente encaixa ela dentro da escala, vê onde ela está e começa a progredir com ela. Se ela retrocede, a gente tem que começar tudo de novo. Então é um trabalho muito maior. Resultado, um tratamento que deveria ser em torno de 3 meses, agora está com uma previsão de 1 ano a 1 ano e 6 meses. Essa criança ela vai sofrer muito mais, porque ela regrediu a um ponto que ela vai ter que voltar no primeiro degrau dessa escala, e agora ela precisa de um tempo maior de tratamento e teve que abandonar outras terapias, porque a terapia alimentar agora é um foco vital para ela. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque recusa alimentar não é brincadeira, não é simplesmente uma fase da criança, é uma birra ou é um momento.
Recusa alimentar é um sinal assim, super de alerta, é uma sirene super alta na seletividade alimentar. E seletividade alimentar não é brincadeira. Eu tenho uma paciente hoje que eu tenho o prazer, a alegria de vê-la começando a comer, mas ela está 1 ano comigo, tem 3 aninhos. É a queridinha lá do consultório, ela está 1 ano comigo. E todas as vezes que ela passava mal, ela precisava ser internada, porque ela não tomava nem medicamento. A seletividade dela chegou num nível que ela não comia nada e ela também não tomava medicação, ela não deglutia. Então hoje eu tenho a alegria, a felicidade de compartilhar a evolução dessa paciente ali no Instagram, com todo mundo que a gente conhece, é uma alegria da família. E a família, assim, a cada passinho que evolui, é uma felicidade, é uma alegria, porque realmente a terapia alimentar, a nutrição infantil, ela muda a vida da criança. E aí, né, chega a questão desse assunto, onde a gente propôs o tema da live, que os paizinhos ficam aí desesperados, porque a criança não come em casa e a criança vai para o colégio, ela não vai se alimentar. E a fase escolar é uma fase que a criança precisa de nutrientes de rápida absorção, porque ela ali ela precisa de concentração, precisa de energia, precisa de alimentos construtores. E aí, essa criança não se alimenta bem em casa, ela também não se alimenta bem no colégio, tem a questão da pressão, né, dos amiguinhos comendo em volta. O que eu faço? Pode parecer bizarro, pode parecer assim, como assim a tia Nutri está falando isso? Mas o primeiro conselho que eu tenho para te dar, não ofereça nada ao seu filho. Mas como assim, tia Nutri? Não vou oferecer nada para o meu filho? Não. Em uma fase de recusa alimentar, a primeira dica que eu tenho para te dar é não oferecer. Não ficar falando para a criança comer, porque isso gera na criança uma pressão. Quando a criança tem uma bala que gosta muito, você precisa expor ou você precisa ficar falando assim, come a balinha, chupa o pirulito, come a balinha? O que você precisa fazer? Você não precisa oferecer. Ela naturalmente já é ambientada com aquilo e aquilo faz parte da rotina de vida dela. Então ela simplesmente consome. Na alimentação saudável não é diferente. Nós precisamos fazer um caminho reverso, voltar lá atrás, descobrir aonde foi que aquela criança deixou de evoluir e partir dali. Geralmente o primeiro princípio, né, que eu falo com todos vocês é para trazer a alimentação fora do horário, né, de refeição para a gente brincar. Nós crescemos a vida toda ouvindo, não mexe nessa comida, comida não é brincadeira, não faz isso, não faz aquilo outro, não põe a mão na panela, não pega comida, não brinca com isso, não joga comida no chão, não faz isso. Então nós crescemos sob uma pressão onde o tempo todo nós entendemos, opa, não posso encostar, não posso tocar, não posso mexer, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então a primeira coisa que você precisa fazer com seu filho é desmistificar essa questão que a comida não pode ser tocada, a gente não pode brincar. Brincar para eles é uma coisa muito séria. Criança não brinca de brincar, criança brinca de verdade. Por isso que dentro das terapias, sejam elas nutricionais, psicológicas, de fono, nós introduzimos técnicas através de brincadeira. Porque quando você chama uma criança para brincar, ele está levando muito a sério aquilo. E chama uma criança para brincar e dá para trás e não brinca para você ver. A criança fica brava, porque brincar para eles é coisa séria. Então é por isso que a gente usa esse gancho, né, esse gatilho da brincadeira para trazer à realidade deles algo que atualmente não existe. Eu gosto muito de falar, né, que nós crescemos ouvindo a história da fábrica de chocolate, da casa de doces de João e Maria, e tem o mundo candy, que é aquele mundo do pirulito, do marshmallow. Mas você já cresceu ouvindo sobre a fantástica fábrica de legumes, ou a fantástica floresta, ou a fantástica horta, ou aquela casa de legumes? Você não cresce. A alimentação saudável não faz parte do lúdico das crianças atualmente. E isso é um grande problema, porque é através desses ganchos da ludicidade que eles trazem para a realidade deles. Por exemplo, você vai comprar uma mochila para criança, você vê lá aquela gama de desenhos. Eles querem o que? Eles querem uma mochila lisa com um chaveirinho só? Não, eles querem o que eles brincam, o que eles veem, o que faz parte da vida deles.
Assim como nós adultos trazemos para a nossa realidade o que faz parte, por exemplo, eu estou nesse local, eu visto esse tipo de roupa porque traz a minha identidade, eu estou demonstrando a minha identidade. A criança não é diferente, ela demonstra a identidade dela, quem ela é, através das escolhas. E essas escolhas fazem parte de uma rotina de vida que ela tem, da realidade que ela tem hoje. Então, por isso a importância. Quando você for comprar um presente para o seu filho, tenta optar por comprar um livrinho. Se for uma criança mais novinha, compra um livrinho de banho, que fale de frutas. Não precisa falar nitidamente o centro da história, mas pode ser uma historinha do coelhinho que comia frutas e ele fazia com o dentinho. Então você mostra o movimento dos dentes, mostra a questão do alimento que comia. Isso vai ajudar quase assim 70% na evolução do seu filho, porque ele vai entender que é algo seguro. Opa, se o meu pai fala, se a minha mãe fala, se eles comem, se eles não ficam o tempo todo falando, eu tenho que comer salada para emagrecer, eu tenho que comer legumes. Se na rotina daquela criança, daquela casa, existe uma alimentação saudável, e aquilo é natural, todo mundo está ali consumindo, comendo, a maioria das receitas tem. Põe um desenho que tenha, hoje em dia tem muita opção, tem o VG Conto, tem o João Comilão. Então a gente colocar isso para dentro da realidade dessas crianças, isso vai ajudar demais, porque quando aquele alimento chegar na mão dela, opa, não vou precisar acender mais o sinal de alerta na minha mente. Isso para mim é confiável, é seguro, eu já conheço. Então essa é a importância de brincar com a criança, essa é a importância de trazer fora do horário da refeição uma brincadeira. Por exemplo, a gente brinca muito de pegar o brócolis, partir ele na vertical, abrir ele, coloca no papel, faz bracinho, faz perna e faz a cara do Hulk. O Hulk é forte como um brócolis. Então a gente brinca muito sobre o superpoder dos alimentos. Em outras lives nós vamos falar isso também. Vou trazer os meus bichinhos, que a gente brinca com eles lá no consultório. Mas tudo que dá para adequar a realidade de vocês. Então uma criança que tem na rotina de casa dela, que faz parte da rotina dela, brincadeiras, que ela não é forçada, que não existe pressão em volta da mesa, ela consegue comer melhor. E se tratando, de escola, de colégio, o que fazer, Sara? Primeiro, o seu filho não vai comer na merenda escolar, na lancheira, algo que não faça parte da vida dele. Por exemplo, em casa a gente dá uma alimentação só um arrozinho e feijão, ou dá mamadeira só, não comeu da mamadeira, e chega na hora da lancheira escolar, você quer fazer um pote de frutinhas, você quer fazer um pote de cookie, você quer colocar um biscoito integral. A primeira coisa que a criança vai olhar, ela vai falar assim, peraí, o que é isso? Da onde isso surgiu? Porque não faz parte da realidade de vida daquela criança. Então, o primeiro passo, a lancheira escolar do seu filho, ela precisa ser algo realista. Ela tem que fazer parte do estilo de vida dele. Porque se aquilo não fizer parte da vida, da rotina, da vida dele em casa, ele não vai reconhecer como algo seguro. Então, não adianta levar para a escola algo que ele não come em casa. Segundo passo, a ludicidade, como eu já falei para vocês, ela tem surtido grandes efeitos na vida das crianças. E isso quem está falando não sou eu, A Organização Mundial de Saúde já está reconhecendo que o lúdico através da nutrição infantil é um fator fundamental. Nos artigos aí dos últimos anos, do último ano em especial, a gente consegue enxergar que a questão da parte lúdica tem sido muito fundamental na vida das crianças. Então, por exemplo, você já não vai optar por industrializados, vai fazer algo mais saudável. Uma canetinha comestível não vai fazer mal nenhum. Então você vai pegar aquele pão, você vai desenhar uma carinha, um pão integral, tá lá calculado para a lancheira da sua criança. Você vai mandar um pão integral assim? Não. Você vai tirar a borda, você vai cortar em 4 quadradinhos, vai fazer uma carinha em cada um, vai mandar. Nossa, Sara, mas dá muito trabalho. Sim, a questão de reintroduzir novos hábitos, ela demanda um pouco mais de trabalho, sim. Mas a gente tem que entender também que vai chegar uma fase que aquilo não vai caber dentro da realidade da criança. Então, cabe a nós responsáveis, pais, mães, cuidadores, entender que é uma fase que precisa ser aproveitada também por nós. Não é só a questão da criança. É uma fase que pra gente vai passar. A maternidade,
A gente ouve muito isso quando nós mãezinhas estamos grávidas, né? Curte bastante que vai passar rápido. E é aquela eternidade por conta da ansiedade de querer ver o filho. Mas depois que o filho nasce, a gente vê o quanto isso passa rápido. Passa muito, muito rápido. E dentro dessa fase também, muito mais rápido ela passa. E eu posso te garantir, né? Te dar uma informação com eficiência. Se você fizer uma boa introdução alimentar, se você fizer uma boa correção nas dificuldades alimentares do seu filho, se você fizer uma boa lancheira na fase da infância 1, da primeira e segunda infância, você vai ter resultados ao longo da vida. Agora, se você começa a carregar isso também, você vai ter uma criança que nunca vai se alimentar e você sempre vai ter esse trabalho, essa questão de estar procurando lanche, de estar carregando as coisas. É uma criança que vai para um restaurante e não consegue comer uma salada, não consegue tomar um suco ou não consegue comer. Então, essa dica é muito importante. Se dedicar com eficiência em um período curto da infância do seu filho vai trazer estabilidade para a vida inteira, tanto dele quanto de você. Porque aquela criança, uma hora ela vai pegar seus 7, 8 anos e aquela lancheira já não vai precisar ir mais com o bichinho, aquela banana não vai precisar ir toda colorida na frente, com o olhinho, porque para ela vai se tornar normal. Ela só precisa entender que é seguro. E ela entende que é seguro quando ela consegue se alimentar de forma eficaz, tá bom? E respondendo também, né, a outra pergunta aí da caixinha, veio uma pergunta falando que o filho não se alimenta bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Meu filho não se alimenta da forma adequada, não sei o que fazer. Quais são exemplos de mandar para a lancheira escolar? Você pode sempre mandar um alimento construtor, um alimento energético e um alimento proteico. Tia Nutri, traduz isso aí pra mim. Como que eu monto a lancheira do meu filho? Ele precisa de energia, porque geralmente o lanche é no meio do horário do período escolar. Então ele já veio alimentado de casa e ali ele está consumindo uma energia, tanto do metabolismo basal, que é o que ele precisa para sobreviver, que é a respiração, batimento cardíaco, os movimentos peristálticos, circulação sanguínea. Esse é o metabolismo basal, é o que ele precisa somente para viver, respirar. E também tem a questão do metabolismo ativo dele, que é o raciocínio lógico, consciente, inconsciente, energia para ele correr, brincar, porque tem a hora do recreio. E eles estão numa fase onde eles estão sendo estimulados de todos os cantos, de todas as formas. Então, eles precisam de energia. Então, alimentos com rápida absorção. Pãozinho integral, chip de batata doce, uma batatinha cozida, um biscoitinho com farinha integral, todos eles vão dar uma energia rápida, que vai cair no estômago, vai ser absorvido, vai ser digerido e esses nutrientes vão direto para a corrente sanguínea. Então aquela criança ela vai se manter nutrida no período escolar. Outra fase também muito importante são os alimentos ricos em fibras, alimentos energéticos, que são aqueles que além de trazer energia, vão trazer aptidão, vão deixar aquela criança um pouco mais ativa. As fibras, elas funcionam eliminando as gorduras ali, né, do nosso corpo, e as gorduras, elas nos dão a sensação de cansaço o tempo todo, aquela sensação que você fica, eu preciso dormir, preciso descansar, ou acabei de acordar, mas estou me sentindo cansado. Isso é efeito da gordura no corpo, e na criança não é diferente. Então, uma criança que tem uma alimentação muito rica em gorduras ou tem um estoque muito alto em gorduras, ela acaba ficando um pouquinho mais cansada. Aí de repente a professora, ela nem tem um TDAH, mas às vezes a professora está falando alguma coisa, e de repente a criança deu aquela viajada e ela não pega mais o fio da meada no meio da escola, no meio da aula, e você vai falar assim, Sara, mas a merenda escolar ela é tão importante para isso? Meu filho não come nada, manda mamadeira. O seu filho, além de não estar nutrido de forma correta, ele está perdendo habilidades que ele poderia estar desenvolvendo. Porque sim, esses alimentos de rápida absorção, eles servem para uma energia a mais na corrente sanguínea. As frutas, por exemplo, por que elas são mais importantes do que o suco? Foi uma caixinha da pergunta também. Se o meu filho não consegue tomar suco, ele não leva suco para o colégio. O suco, ele não é tão importante quanto a fruta, porque quando a gente bate um suco, a gente aumenta a concentração de frutose, que é açúcar da fruta. A gente diminui a concentração de frutas. Por exemplo, na laranja, você pode até bater, mas a maioria do bagaço, daquelas gominhas, não vão para o suco, e as fibras estão ali.
Então, uma coisa que a criança mordendo, chupando, ela teria um aporte muito maior de fibras, ela acaba perdendo a fibra, aumentando a frutose, e assim a gente tem uma carga glicêmica maior na alimentação da criança. Então, o suco ele não é tão importante. Quando eu falo isso com mãezinhas, elas ficam assim, nossa, mas eu vou mandar água, elas ficam com dó. Gente, eu vou mandar água pro meu filho. Eu sempre mando. A minha filha em especial, a Maria, que já nasceu fora desse contexto seletivo, quando ela nasceu eu já tinha, né, conhecimento de nutrição infantil, e ela já criei ela da forma certinha, ela não passa por essa dificuldade. Ela ama fazer um lanchinho dela com um copinho de suco, um copinho de água na mão, porque ela não toma suco no momento da refeição. E eu sempre explico para ela. Eu gosto de falar, explicar. E ela entende que aquilo para ela não faz falta. E não é ai meu Deus, tadinho, que pecado, não vou mandar um suquinho, não vou mandar um refrigerante, não vou mandar um guaravita, os amiguinhos estão ali tomando. Se o seu filho tiver uma boa educação nutricional em casa, ele consegue sim se alimentar sem culpa. A culpa vem de algo que a criança não conhece, ela vem do desconhecido. Se a criança tem ciência e conhecimento do que ela está consumindo, por mais pequenininho que seja, ah, tia Nutri, mas meu filho só tem 4 anos, meu filho só tem 2 aninhos. Se você for explicando com ele aos pouquinhos, ele vai entender. A Maria tem 3 anos, hoje ela sabe por que não tomar refrigerante. Hoje ela sabe porque ela nunca experimentou refrigerante. E ela vê as pessoas, ela sai, ela tem aniversário, as pessoas oferecem ela e ela fala, não, obrigada, vou tomar água. Porque eu converso com ela em casa e eu não coloco um terror em cima dela. Eu não coloco um terror em cima dela que ela não pode tomar. É uma opção dela, ela fez essa escolha. Só que teve um momento que eu precisei segurar, afastar. Ah, vou dar ela. Não, ela não toma. Não, ela não vai tomar. Agora com 3 anos eu ainda fico de olho, mas ela tem uma autonomia e ela já sabe que ela não quer e não toma. Eu já deixei ela experimentar uma vez, que ela estava olhando muito. Eu falei assim, olha, se você quiser, você pode experimentar, mas não é algo que vai fazer bem pro seu corpo. Lembra que a mamãe te explicou dos superpoderes, que cada cor tem uma vitamina no seu corpo? Esse daqui, apesar de ter cor, ele não tem vitamina, ele não é um super-herói. Então ela provou, falou, mãe, nem tem tanta graça assim, nunca mais pediu. Então assim, faz parte da nossa responsabilidade saber o que oferecer ou não para aquela criança, de forma que ela chegue na rede escolar, ela veja outros amigos comendo diversas coisas, tenha autonomia de provar, mas saber que aquilo não é importante para a vida dela, entendeu? Eu falo muito com as mãezinhas que vão ao consultório, você não vai privar o seu filho para o resto da vida de não experimentar um biscoito, não experimentar uma bala, não tomar refrigerante, não tomar guaravita. Eles são crianças. Você não precisa gerar trauma no seu filho, proibindo ele de tudo. Você só precisa dar uma educação responsiva. Você só precisa mostrar para ele que sim, ele pode ter a alimentação que ele quiser, mas que aquilo não faz parte. Outra coisa, geralmente as mãezinhas falam, mas eu preciso mandar uma bala na lancheira escolar, eu preciso mandar alguma coisa porque o meu filho, ele come bala o tempo todo. Mas espera aí, quem vai ao mercado? É o responsável? É a mãezinha? É o pai? Ou é a criança? É a criança que vai ao mercado comprar? Então, se ela não tem em casa, não faz parte da rotina alimentar dela, não tem por que aquela criança comer aquilo o tempo todo. E automaticamente não tem por que proibir ela quando ela for em um aniversário, quando sair com os amigos, quando o amiguinho estiver comendo, ganhou um saquinho surpresa, vou jogar no lixo? Claro que não. Lá em casa a gente tem uma regra, vamos escolher alguns e o resto a gente vai doar para outra pessoa. Se não tem dentro da sua casa, não tem oferta 24 horas por dia. Então o problema da lancheira escolar, do filho que não come, do filho que só quer porcaria, da criança ali que está naquele problema, voltou às aulas, os pais ficam desesperados, é porque não construiu uma rotina alimentar. Rotina é tudo. É tudo. A maioria dos pacientes que estão voltando agora, né, depois dessas férias, a primeira coisa que a gente está fazendo é ajustando rotina. Porque as crianças estão de férias, passaram as tardes de picolé, foram para a praia, comeram de forma errada e não estão dormindo no horário, não estão acordando no horário, o almoço ficou mais tarde, o jantar às vezes não existiu. Então, quando as mães chegam desesperadas, vamos voltar para a terapia. Eu falei, para um pouquinho. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o ajuste de rotina.
as aulas voltaram, vamos ter alguns recessos feriados, mas qual vai ser a rotina dessa criança? Ela precisa de saber que tem hora para tudo. Com os bebês acontece de forma antecipada, né? A gente já faz a rotina antecipada. Então, quando eles vão comer, eles precisam de estímulo de antecipação. Então, eles já sabem que montou o cadeirão, higienizou, colocou o prato, colocou o copinho, colocou a comida, sentou, fechou o cinto no cadeirão. Isso são coisas que tem que acontecer sempre da mesma forma, porque a criança ela precisa de estímulo de antecipação. Então, poxa, minha mãe pegou o cadeirão, minha mãe me colocou o pratinho, então tá vindo comida aí. Existem pacientes que a gente já fez prova alimentar no consultório, que eles começam a babar quando montam o cadeirão e começam a colocar os talheres que eles usam em casa. Por quê? Eles já sabem que aquele pratinho é do almoço deles. Eles já sabem que colocou no cadeirão, colocou o cintinho neles, é porque já vem a comidinha. Ou não tem um cadeirão, mas colocou no espaço deles, sentou eles, colocou o babador. São rotina que a criança precisa ter. Isso na introdução alimentar. Nas crianças maiores com dificuldades alimentares, principalmente com qualquer tipo de dificuldade, seja seletividade alimentar, seja neofobia, seja transtorno alergênico, qualquer um, elas precisam de estímulo de antecipação. Você simplesmente vai acordar aquela criança no horário que tem que acordar e vai jogar o café da manhã em cima da mesa e falar, bora tomar café da manhã? Claro que não. A rotina daquela criança é o quê? Ela acorda, ela escova os dentes, ela muda de roupa, ela desce, ela senta na cadeira e espera o café. Essa é a rotina que vai acontecer todos os dias. Na hora do almoço, eu dou um banho antes ou depois, ou eu mudo de roupa, ou eu coloco, faço uma oração. Se é rotina, ele pode ir para um restaurante. Se vocês fazem oração todos os dias antes de começar a comida, foi para o restaurante, montou os pratos na mesa, todo mundo faz a oração junto. Eles precisam entender o que está acontecendo. Da mesma forma, a lancheira escolar. Você vai simplesmente mandar a lancheira escolar? Comece a incluir o seu filho na compra dessa lancheira. Vamos etiquetar essa lancheira para mandar para o colégio. Filho, vem me ajudar, vamos etiquetar junto? Vamos montar o lanche, vamos colocar aqui dentro. Filho, você me ajuda? Você vai deixar o seu filho escolher o que ele quiser? Não, mas você vai dar opções para ele escolher. Por exemplo, filho, a gente tem a banana e tem a pera. Qual que você quer levar para a gente picar e colocar na sua lancheira? Tem um garfinho diferente aqui, mamãe comprou um garfinho. Que cor de garfinho você quer espetar? Essas são as escolhas que você tem que dar para o seu filho, para ele se sentir participante daquilo. Quando for a hora da merenda, provavelmente aquela criança vai falar assim, nossa, trouxe um lanche super divertido, minha mãe deixou ajudar ela a montar. Olha o garfinho que ela comprou. Ou, olha o guardanapo que minha mãe trouxe, ele é de super-herói. Ou, olha só a fruta, minha mãe comprou um molde de ursinho e picou dentro do molde. Enfim, essa criança, quando ela participa do processo de alimentação, ela sente que ela é importante. Isso também é comprovado cientificamente que é um estímulo para aquela criança. Então, não basta somente a criança se alimentar ou ter uma oferta de alimento. Ela precisa estar inserida dentro daquele contexto. Essa semana eu compartilhei no Stories que eu já estava no ritmo de lancheira escolar. Então, no domingo, eu fiz um bolo de cenoura. E eu comecei a fazer, chamei meus filhos para participar e mostrei para eles. Olha, agora a gente precisa adoçar esse bolo. O que vocês acham que a gente pode colocar? Meu filho mais velho falou açúcar. Eu falei, você sabia que existem vários tipos de açúcar? Hoje a mamãe vai te mostrar um diferente. A cor dele parece com a areia do mar, mas ele é muito gostoso. Vamos provar? Ai, Sara, mas você deixou seu filho lamber açúcar? Deixei. Assim como na hora de cortar a cenoura, ele participou, ele tocou. Então são experiências sensoriais. Antes ele não poderia ouvir falar que existia um bolo de cenoura, porque o fato de ter cenoura para ele não era natural, ele tomava pavor. Hoje ele já acha super diferente as receitas que a gente inclui. E naturalmente a minha filha também. Vamos fazer um dia um bolo de batata, um bolo de chuchu. Então para ela é normal, é natural, faz parte da vida dela. É a mesma coisa que você querer mostrar para uma criança na Tailândia, né? Na Tailândia se come insetos. Então imagina que você chegou na Tailândia, você precisou mudar, saiu do Brasil, você foi morar na Tailândia e de repente você chega lá e eles comem insetos. Então existem grilos,
no espetinho frito, grilos assados, grilos grelhados, cozidos, e você vê todo mundo comendo. Primeira coisa que você vai olhar, fala, meu Deus, que povo louco. Então não é algo que faz parte da sua vida, mas você continua morando na Tailândia e você tem que ir ao mercado. E você começa a ver bandejinhas de grilos congelados, você começa a ver grilos frescos, grilos descascados, polpa de grilo, e você já não acha tão estranho, mas você ainda não quer comer. Porque você está olhando aquele monte de grilo ali, mas você não come. Faz parte da sua realidade, beleza. Já não está tão ruim assim. Mas você ainda não come, e de repente você sai com uma amiga e ela parou no churrasquinho e comprou um espetinho de grilo. Então, você olhando aquilo ali, ela comendo com uma boca boa, de forma natural. Você quer? Não quero. Beleza, ela continua comendo e ela está comendo grilo, né? E você continua morando na Tailândia. E de repente você falou, vou levar um grilo desse para casa. Quem sabe não vai ser tão difícil assim. Você leva o grilo para casa, mas você ainda não come. Você olha ele ali, coloca no congelador, aquele grilo fica rolando ali. E de repente um belo dia, depois de um tempo que você já está morando na Tailândia, você decide comer o grilo. E você faz ali um grelhado de grilo, e você colocou ali no seu prato, mas você come tudo? Não, você prova, mas ainda está com aquela memória ainda que aquilo não é legal. Até o fato de que se torna natural para você e que você está ali almoçando grilo grelhado, fazendo cozido de grilo, porque isso é uma história real. Na Tailândia se comem grilos, é uma carne nobre e eles comem de diversas formas e para eles é natural. Dentro do nosso contexto, da nossa cultura, da nossa realidade, não é real, mas para eles é natural comer, eles estão comendo tranquilamente. Então, o que vai mudar a vida da sua criança não é o que ela vai comer de fato, mas a forma com que ela enxerga os alimentos. Ela precisa enxergar que aquilo faz parte da cultura dela. Ela não entende o conceito de cultura, mas ela já tem uma cultura associada. Então ela precisa entender, ela precisa desmistificar a questão de que você precisa comer para não passar mal, você precisa comer para não ficar doente, você precisa comer para não ir para o hospital, você precisa comer, você precisa comer, você precisa comer. Então é uma pressão o tempo todo em cima dela. Então dê a oportunidade do seu filho conhecer uma alimentação, dê a oportunidade dele provar novos alimentos, dê a oportunidade dele participar da lancheira, dele montar. De repente uma lancheira, às vezes você não tem condição de comprar uma lancheira que ele quer, mas você pode comprar uma lancheira mais simples e comprar um adesivo e colar. Poxa, filho, a gente fez a lancheira junto, filho, a gente montou junto. Isso para eles é mais importante. Ontem eu postei até uma história, falei assim, primeiro dia de aula e eu já tô chorando. Fui fazer o dever de casa com meu filho e o dever de casa estava lá, com a ajuda de um adulto, porque ele está na fase de alfabetização. Com a ajuda de um adulto, complete. Qual o mês do seu aniversário? Ele colocou abril. Qual é o dia? 5. Quantos anos você vai fazer? 7. E aquilo era uma atividade para colocar no mural da escola, falando sobre aniversário, para deixar datado e o presente que a criança escolher. Aí estava lá, o melhor presente de aniversário, meu melhor presente de aniversário é... Aí eu falei assim, filho, pensa aí, o melhor presente de aniversário, o que você gostaria de ganhar? O que é o melhor presente para você? Pensa, aí na minha cabeça, né, eu já pensei assim, eu vou ver o que ele vai falar, para de repente já pensar no tema do aniversário dele que já está chegando, alguma coisa, e aí ele me quebra no meio e fala, mamãe, começa com S. Aí eu falei assim, S? Aí eu ainda pensei assim, será que ele vai pedir sapato? Aí ele falou assim, adivinha, mamãe? Eu falei assim, não sei, o que você quer ganhar com S? Aí ele, o melhor presente é você, mamãe, é Sara. Então assim, me desmontou no meio. E o que isso me mostra? O que isso me traz assim, mais certeza do que eu já tenho? Que a vida é muito mais simples para ele do que eles imaginam. Para ele, por mais que ele queira sim, presente de aniversário, ele gosta, ele é uma criança como qualquer outra. Mas para ele o melhor presente é ter a companhia da família. Então, de repente, o melhor presente que você vai poder dar na volta às aulas do seu filho é se fazer presente. Ah, Sara, mas eu não posso ir para a escola, mas se fazer presente dentro de casa.
Então, montando uma lancheira com ele, deixando ele participar, por mais que a vida seja corrida, seja uma loucura, parar 20 minutinhos ali, filho, o que você quer? Vamos montar junto? Vamos fechar sua lancheira? Como é que a gente vai organizar na sua mochila? Você já pensou? Vamos colocar debaixo do estojo? Vamos colocar em cima do estojo? Como que vai ser? Então, muito mais do que um cardápio sofisticado, muito mais do que uma caneta colorida, às vezes você não tem isso tudo, mas você pega o pãozinho, você corta um quadradinho, coloca no cantinho, põe um paninho para ele limpar a mão, demonstra para ele que é importante que ele se alimente. Não precisa ficar o tempo todo falando. As crianças, elas entendem muito melhor do que a gente imagina. Então esse foi o nosso papo de hoje, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aqui para mim. E eu vou ler agora os comentários de vocês. E não se esqueça, quinta que vem agora teremos um outro encontro às 8 horas da manhã, né? E a gente vai bater um papo muito importante. Como lidar com seu filho que não come direito, tá? Então já encaminha para alguém, já manda para alguém, Tia Nutri tá toda terça e quinta, 8 horas da manhã, com bate-papo ao vivo, com aulas ao vivo de graça lá no Instagram. E convida para me seguir, convida para participar das redes. E quinta-feira, dia 9, às 8 horas da manhã, vamos falar sobre como lidar com seu filho que não come direito. Como lidar com comportamentos. Geralmente alguns são mais agressivos, outros são mais melancólicos, outros são mais depressivos. Eles lidam de formas diferentes e eu vou te ensinar como lidar com seu filho que não come direito. Ok? Muito obrigada pela participação de todos aí. Estou vendo os comentários de vocês, né? Estou apavorado com a história do grilo, a história do jacaré, mas é real, existem lugares que realmente comem esse tipo de alimentos. E assim como vocês estão surpresos, né? Imagina os filhos da gente com alimentação que não faz parte da família, da rotina familiar. Mas é isso, foi um prazer estar com vocês. Estaremos aqui de novo na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Só vou pedir um favorzinho para vocês. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Mandem para lá dúvidas sobre o tema da live de semana que vem ou outras dúvidas que vocês tenham. E sempre que vocês veem conteúdo, vão estar participando, que eu amo ter essa troca com vocês, amo conversar e estou amando essa nova fase, né, de estar juntinho de vocês. Então é isso, um beijo e até quinta-feira. Tchauzinho.